Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Lucicleide e o tema da aula de hoje é sobre articulações. O que são articulações? Articulações são aí os encontros aí de dois ossos ou mais ossos, tá bem? Na literatura nós encontramos também outras definições, tá? Coloquei aqui para vocês algumas. Coloquei aqui, o que são articulações? Região de união entre dois ou mais ossos. Mantém os ossos juntos e permitem aí a movimentação do esqueleto. Nem todas as articulações têm aí movimentos, como é o caso do nosso crânio. Nossa, professora, mas o nosso crânio tem articulação? Ele se articula? Sim, pessoal. Lembra que na aula de ossos eu falei para vocês que o nosso crânio, ele tinha aí nome de ossos diferentes e que quando nós nascemos, esses ossos, eles não são unidos, né? Eles são separados. Lembra que eu até expliquei para vocês que tem um espaço entre os ossos que cientificamente aí chamamos aí de fontanela e popularmente chamamos aí de moleira? Lembra disso? E que esse espaço aí facilita a passagem aí, né, no nascimento aí do bebê a passagem pelo canal aí da vagina, né, o canal do parto. Então, pessoal, e esses ossos, eles vão acabar se unindo na fase adulta, né? Na fase adulta que eu falo assim, após o desenvolvimento aí desse bebê, tá? Ele vai começar a ter o fechamento aí desses ossos. E na fase adulta vai estar totalmente aí unido. Essa divisão entre esses ossos nós chamamos aí de suturas, tá bem? E aí eu vou explicar para vocês que essas suturas são articulações. E aí eu vou falar para vocês o nome dessas articulações, tá bem? Então, nós podemos aí classificar essas articulações por o tecido que forma as articulações, esse tipo de articulação, ou nós podemos aí classificá-las pela movimentação dessa articulação. Então, se for pela movimentação, nós classificamos em móveis, semimóveis e imóveis, tá bem? Mas nós vamos estar aí explicando os dois tipos de classificação simultaneamente, tá bem? Então, vamos lá. Aqui nós vemos um crânio, né, que eu desenhei aqui para vocês. Vocês já viram esse crânio lá na aula de ossos? Então vocês conhecem aqui que esse osso aqui é o osso frontal, né? Esse é o osso frontal, osso frontal, osso frontal, tá bem? Esse osso aqui é o osso, esse osso aqui, tá, pessoal? É como se eu tivesse desenhado essa cabeça, ela assim, tá? Então é esse osso. Então aqui é o osso frontal, aqui é o meu osso parietal, meu osso occipital e aqui meu osso temporal, tá bem? Então vamos lá. Pessoal, esse aqui então, como eu falei, é o osso frontal, esse aqui então é o osso parietal. O parietal, ele é dividido aí em duas partes, né? Então, aqui vai ter uma sutura e o occipital, tá bem, pessoal? Tá, esse tipo de articulação nós chamamos de fibrosas, tá? É uma sinartrose. Ossos são conectados por tecidos conjuntivo fibroso, tá bem? Então, aqui a gente tem a sutura que faz parte desse tipo de articulação fibrosa sinartrose, tá bem? Então, a sutura. Então, é uma superfície aí complementar, né, dos ossos, são superfícies complementares dos ossos, são serreadas, denteadas ou irregulares, tá? Então, assim, elas têm umas serrinhas assim, ó, uns dentinhos que quando a criança ela for crescendo, vai se aproximando até ter a união aí total desses ossos, tá bem? Então tá. Então, aqui nós vimos aqui, nesse crânio, que temos aqui uma sutura, que é entre o osso frontal e o osso aqui parietal. Nós chamamos essa sutura de sutura coronal, tá bem? Vimos também aqui as suturas entre o osso parietal. Lembra que eu falei para vocês que ele é dividido em duas partes? Então, aqui temos o lado esquerdo e o lado direito, tá bem? E aí, a união desses dois ossos parietal chamamos aqui de sutura sagital. E temos também a sutura que vai unir o osso parietal, né, os dois ossos parietais aqui, com o osso occipital. Tá bem, pessoal? Que chamamos aí de sutura lambdoide, tá bem? E aí vocês lembram lá das fontanelas? Então, as fontanelas que eu falei para vocês, que cientificamente tem esse nome, popularmente vocês conhecem como moleira. Então, lembra que elas se localizam nessa região, aqui onde temos na região anterior,
né? A gente pode chamar aqui de fontanela anterior oblегmática, né? E na região aqui, que é a posterior, a gente pode chamar essa sutura aqui essa fontanela de fontanela lampidoidea, lembra? E lógico que depois a gente encontra também a fontanela mastoide e a fontanela esfenoidal, que já vimos aí na aula de ossos, tá bem, pessoal? Então aqui, esse tipo de sutura, se a gente for classificar por movimentação, ela é um tipo de articulação, esse tipo de articulação, se a gente for classificar por movimentação, é um tipo de articulação aí que é imóvel, tá? Não tem movimento, tá fixo ali, tá bem, pessoal? Tá. Dentro aqui das articulações fibróticas, né? Da fibrose aqui, da fibrose, temos também aqui sindesmose, tá? Que é ossos unidos por ligamentos, encontrado entre a tíbia e a fíbula. Eu classifico aí, né, esse tipo de articulação como semi-imóveis, porque tem pouco movimento. Tem aqui também as gafanhosas, que é uma articulação fibrosa especializada e restrita à fixação dos dentes nas cavidades alveolares, na mandíbula e maxilar. E tem muitos aí cientistas que não acreditam que seja até uma articulação, porque, como eu já falei para vocês, a definição de articulação é encontro de dois ossos e o dente em si não é um osso, né? Ele não é formado por um osso, tá bem, pessoal? Depois temos aqui as articulações cartilaginosas, né? Também conhecida como anfiartrose, tá? Que são ossos unidos aí por cartilagem. Pequenos movimentos são observados. Então a gente tem um exemplo aqui de sincondroses, que são cartilagens hialianas, né? Que é um tipo temporário de cartilagem, encontrada entre a epífise e a diáfise dos ossos. Então, nos ossos longos, tá, pessoal? Então aqui, por exemplo, vamos imaginar que aqui seja um osso do fêmur, tá bem? Aqui tem a epífise, que a gente chama epífise de crescimento, tá? E a diáfise é justamente aí o corpo desse fêmur, tá? O corpo do osso. E a epífise, ela tá bem na região proximal aí do osso, tá? E aí, quando você é criança, de repente você precisa tirar um raio-x, tá? E você vai tirar esse raio-x, de repente você vê uma parte apagada, onde não tem osso. Aí você fala, nossa, não tem osso nessa parte, ou então o raio-x saiu apagado, eu tenho algum problema. Não, gente, é porque toda criança que está em fase de crescimento, ela não tem ainda aí o osso totalmente formado. Por quê? Porque está crescendo, entendeu? Ela está crescendo. E é esses ossos longos aí, que são responsáveis aí pelo nosso crescimento em altura, né, pessoal? Então, olha aqui. Aqui não vai ter a união do osso com o osso aqui. Aqui vai ter uma cartilagem. Por quê? A criança vai crescendo e aí vai afastando essa parte dessa parte aqui até o momento aí que a criança ela ficar adulta, né? Que ela passar dessa fase aí de crescimento e aí essa cartilagem aqui, que chama hialiana, ela vai desaparecer e vai ter a união desses dois ossos aí quando tiver aí, né, a altura final desse indivíduo, entendeu? Então, por isso que a gente fala que é tipo temporário, ela não vai ficar para sempre. Então, quando essa criança aí, esse indivíduo, ele crescer, tudo que ele tiver que crescer, ela some e o osso se une, tá bem? E isso vale para todos os ossos longos do nosso corpo, então pro úmero, rádio, una, tá bem? Pro fêmur, tíbia, fíbula, tá bem, pessoal? Então vamos lá. E temos também aí, dentro das cartilaginosas, as sínfises, né? Que é o que? A síntese é o disco fibrocartilaginoso, né? Entre os ossos. É a união aí dos corpos das vértebras. Pessoal, aqui temos as vértebras, né? Coluna vertebral, tá, pessoal? Então, acompanha aí nossa coluna vertebral. Entre as vértebras, nós temos aqui o disco intervertebral, que com certeza vocês já devem ter ouvido falar. Então, ele vai fazer o quê? Ele absorve impacto, tá bem? Ele aí promove a movimentação, tá bem, pessoal? Então, aqui, esse disco, ele é formado aí por um anel fibroso e por um núcleo pulposo. O que tem nesse núcleo pulposo? Aí tem líquido sinovial. Então, por exemplo, eu quero fazer aqui uma inclinação. Eu vou inclinar para a minha esquerda.
Quando eu inclino para minha esquerda, o que acontece aí com esse disco intervertebral, tá? O anel, imagina aqui que temos aqui o disco intervertebral, tá? Quando eu inclino para a esquerda, por exemplo, eu vou ter aqui um encurtamento desse anel fibroso, tá? Aqui eu tenho um encurtamento do anel fibroso, enquanto do lado direito eu vou ter o alongamento, né? Eu vou ter o alongamento desse anel fibroso, tá bem? Então aqui, ó, imagine que tá aqui. Se eu tivesse uma bexiga aqui pra mostrar pra vocês, eu mostraria. Imagina, mas tentem imaginar comigo uma bexiga, tá? Você tá com a bexiga aqui na mão. Se você aperta essa bexiga aqui do lado esquerdo, o que acontece desse lado? Não aumenta? Porque tem um alongamento desse lado, tá? Mas por que acontece isso? Porque a partir do momento que eu comprimi do meu lado esquerdo, esse disco, todo o líquido que está lá dentro do núcleo pulposo, ele se desloca para o lado direito, tá bem? Isso vale também para o lado oposto. Se eu me inclinar para o meu lado direito, o meu anel fibroso ele vai encurtar, ele vai comprimir. Aí o meu lado esquerdo, o meu anel fibroso do lado esquerdo, ele vai alongar. O líquido que está dentro do núcleo pulposo, que estava aqui no centro, tudo bonitinho, ele vai se deslocar mais pro lado esquerdo, tá bem, pessoal? Então, esse aqui é um tipo de sínfise, tá? E também temos aí as articulações sinoviais, chamadas também por diartroses, que são peças articuladas aí que se unem por meio de cápsula articular. Aí tem um movimento livre, tá? Então, chamamos aqui, se fosse classificar aí nos movimentos, eu chamaria aqui esse movimento de totalmente imóvel, tá? Onde que a gente encontra esse tipo de movimento? Onde vocês já observaram no corpo de vocês que vocês têm um movimento super livre? Que não tem nada que bloqueie vocês, a não ser, é claro, né, que vocês tenham aí uma lesão, né? Então, aqui, ó, a gente tem movimento livre no nosso ombro, nós temos movimento livre no cotovelo, tá bem? No punho, no joelho, no quadril, tá? No pé. Nós temos aí movimentos livres, tá bem, pessoal? E aí, a gente chama esses movimentos livres, né? A gente fala que são peças articuladas que unem-se por meio da cápsula articular. O que é essa cápsula articular? É uma estrutura que envolve as extremidades dos ossos que se articulam. A cápsula delimita a cavidade articular, que é o local onde está contido o líquido sinovial. Então aqui a gente tem um exemplo aqui, né? Entre aqui o osso do fêmur e a tíbia aqui, tá? Aqui, tá vendo em vermelhinho? É minha cápsula articular. Aqui no meio, nessa cavidade, ela fica aí o líquido sinovial, tá bem, pessoal? Esse tipo de articulação tem um líquido sinovial que vai fornecer aí maior nutrição, maior movimentação, vai permitir que deslize o osso sobre o outro osso mais facilmente, tá? Sem barreira aí, tá bem? E o líquido sinovial aí, ele é um líquido viscoso, tá? Parecido com uma clara de ovo, formado por 95% de água e é encontrado em articulações mais complexas, que garante aí um amplo movimento livre, tá? Quando a gente fala livre, a gente está falando de diartrose, tá? Então, o livre também é chamado de artrose, por isso esse nome, sinoviais ou diartroses aqui, tá bem, pessoal? E temos aí algumas doenças que atingem aí as articulações, que é bursite, artrite reumatoide, gota, febre reumática, tudo são doenças articulares, tá bem, pessoal? Então, assim, só recapitulando aqui, pessoal, a articulação é a união entre dois ossos ou mais, tá bem? É a articulação que nos fornece aí movimentos. Então, eu consigo fazer uma abdução de ombro, eu consigo fazer uma flexão de ombro, tá? Eu consigo fazer aqui, ó, uma flexão de cotovelo, extensão, tudo por conta das minhas articulações. Tá bem, pessoal? Então, todos os movimentos que vocês fazem, como por exemplo, abaixar para pegar algo no chão, tá? Dobrar os joelhos, até mesmo caminhar, tá? Todos os movimentos que vocês realizam envolvem a articulação. Tá bem, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Tá bem? A próxima aula nós falaremos aí sobre músculos, né? Que nos dá
força aí, né? Para nos locomovermos também. Faz parte aí do sistema locomotor que nós iniciamos aí falando sobre ossos, hoje sobre articulações e depois vamos falar aí sobre músculos, tá bem, pessoal? Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!